espaço de extremo livre, nós dependemos de uma moldagem muito boa desta região para que a cela fique muito bem adaptada. Porque neste momento, quem vai atuar como retentor indireto e impedir que essa prótese, nessa condição que nós temos aí, fique rotacionando tanto assim como assim, vai ser a perfeita adaptação deste bloquinho que é a cela. Não tendo espaço entre a cela e o rebordo, não tem como ocorrer uma movimentação de grande amplitude. Vai ocorrer uma leve movimentação justamente pela mucosa, né? A resiliência, o fofinho, digamos assim, que a mucosa é. Mas isso é pouco. É diferente de você ter uma cela que não está em contato com o rebordo, aqui seria o rebordo. E aqui está a minha cela. Na hora que o paciente morde qualquer coisa aqui no nosso braço direito, vai fazer o quê? Vai empurrar essa cela para baixo até ter o toque com o rebordo. Além de lesionar a mucosa, incomodar o paciente, tem chance de soltar a prótese. Horrível. No entanto, se aqui está o meu rebordo e a cela está bem adaptadinha a essa região, na hora que o paciente morde alguma coisa aqui atrás, que levaria à rotação da prótese, por esta cela estar bem adaptada com o acrílico também bem adaptado, devido a uma boa moldagem, que a gente vai aprender isso também, não vai ocorrer essa rotação. E o mesmo acontece se o paciente morde alguma coisa aqui na região anterior, grudenta, que levaria à compressão da parte posterior. Tendo uma moldagem bem feita, seria a mesma coisa que eu levar esse bloquinho aqui também para a parte de trás, neste lado direito da nossa gangorra. Deu para entender? Estou sempre à disposição, pessoal, para vocês mandarem mensagem no meu Instagram, caso tenham dúvidas, tá? É @Danilo, Dr. Danilo _Cioff. Caso tenham dúvidas, porque retentor indireto, depois que você entende, é tranquilo. Mas até então, por ter que criar às vezes, ou então tem componentes que funcionam como retentor indireto, fica meio chatinho de início. Mas assim que vocês entendem essa mecânica, é fácil de entender. Caso vocês tenham alguma dúvida, podem mandar mensagem, deixar comentário, que eu estou à disposição para responder. Mas espero que com esses desenhinhos eu consiga clarear um pouco a mente de vocês. Ok? Um outro componente é a placa distal. Eu não coloquei aqui como ela atuaria, porque é como eu acabei de falar. Uma vez que vocês entendem o que é um retentor indireto, o que ele tem que fazer, a gente meio que começa... Ele é meio livre, né, da sua criatividade. Por quê? Na hora que você começa a ver por onde essa prótese poderia rotacionar, você vai vendo qual estrutura que está impedindo isso, ou então você cria a sua estrutura. Ok? E a placa distal ela também tem a sua função como um retentor indireto, não é muito grande, ok? Mas ela também funciona e a gente vai ver ainda sobre como que é a placa distal. Mas na hora que vocês verem sobre a placa distal e tiverem entendido como que funciona um retentor indireto, na hora que eu falar como ela funciona, vocês já vão entender. Tipo, é por isso que ela acaba funcionando também como um retentor indireto. Ok? Algumas observações quanto ao retentor indireto é o seguinte. Quanto mais distante esse retentor ficar em relação à linha de fulcro, que é o eixo de rotação da prótese, maior vai ser a sua efetividade. O que isso quer dizer? Faz de conta que aqui é o dente pilar por onde está passando a minha linha de fulcro. E essa prótese ela pode rotacionar nesse sentido. Se eu tenho que a prótese rotaciona nesse sentido, e logo à frente eu tenho mais um dente, se eu criar o meu retentor indireto logo aqui na frente, ele vai atuar como retentor indireto? Vai. No entanto, ele não vai ter uma eficiência muito grande, porque ele está próximo da linha de fulcro. A minha linha de fulcro está passando nesse braço aqui, no meio. Faz de conta que eu tenho um dente logo em seguida, está perto de onde está passando a minha linha de fulcro, esse retentor não tem uma efetividade muito grande. Sabendo disso, a gente não pode depender apenas de um retentor. A gente vai usar mais retentores. Ok? A gente precisa aproveitar ao máximo as estruturas já existentes.
como eu havia dito, tem não sabendo que tem um apoio oclusal, por exemplo, que está atuando como um retentor indireto, não há necessidade de eu pegar, desgastar um dente para criar um outro apoio que gerasse um retentor indireto. Não. Tem esse apoio, eu analisei. Eu tenho esse apoio oclusal atuando, não preciso criar uma outra região para pôr um retentor indireto. Se eu tenho uma estrutura que já está atuando, não se cria outro, porque a prótese vai ficar mais. A PPR, a estrutura vai ficar mais pesada, tem a chance de incomodar o paciente. Quanto mais coisa, gente, maior a chance. Quanto mais coisa nessa estrutura, maior a chance de incomodar o paciente. Não é por causa disso que a gente vai deixar de criar se há necessidade de criar. Mas não tendo a necessidade, a gente evita. Ok? Muito bem. Evitar regiões de descanso de língua, estética e fonética. O que isso quer dizer? Por exemplo, nesse arco que a gente tem aqui do lado direito, nós temos que esta seria a estrutura ideal para esse arco. Esse é um arco de classe 1, ok? Então, nós colocamos 2 grampos de Roche, porque o grampo de Roche é o indicado para extremo livre. Colocamos aqui grampo circunferencial de oposição. Fizemos nosso conector maior, que é uma barra anteroposterior. Nosso conector menor, unindo isso tudo. Temos a nossa cela. E aí a questão é, cadê o retentor indireto? O que vai impedir que na hora que o paciente coma alguma coisa grudenta na região posterior, no que ele for abrir a boca, o que impede que essa prótese rotacione para frente? Então, para isso a gente tem que determinar onde está passando a nossa linha de fulcro. E a gente vai ver o que é mais para frente. Mas nesse caso, a linha de fulcro, ela está passando nesta região sobre os apoios. Temos alguma coisa da linha de fulcro para frente que vai impedir a rotação dessa prótese? Não, por enquanto não. Eu não falei que quanto mais distante da linha de fulcro, maior a efetividade do retentor indireto? O ponto mais distante em relação a esta linha tracejada que simula a nossa linha de fulcro seria aqui na região na proximal, né, na meia, bem na linha média aqui, entre os incisivos centrais. Só que aqui seria o ápice da efetividade do nosso retentor indireto. Só que imagina se eu colocar um conector menor aqui e um retentor indireto que ele vai abraçar por lingual esses incisivos centrais. Bem nessa região é onde a gente coloca a nossa língua quando a gente está em repouso. Imagina o resto da vida do paciente, ele colocando a língua, ele tocando nesse conector. Ele não vai conseguir usar porque vai incomodar demais. Então é por isso que a gente deve evitar regiões de descanso de língua, porque além de tudo, de atrapalhar o paciente, vai prejudicar, porque nessa área a gente também usa de apoio para falar determinadas palavras, determinadas sílabas. Então isso vai afetar a fonética do paciente e dependendo se o paciente, por exemplo, tem um diastema, alguma coisa do tipo, vai afetar também a estética. Pode aparecer esse metalzinho por algum espaço que seria de black space, tira uma foto, dá o reflexo da estrutura metálica bem nessa região. Sendo assim, onde a gente vai planejar para o nosso retentor indireto? Para aproveitar ao máximo os componentes que já tem, ter a função de realmente evitar que a prótese rotacione e não afetar a estética e a fonética do paciente, não incomodar o paciente. Nessa estrutura aqui, nós temos já um conector menor nesta região e nesta região. O que a gente faz então? Nós podemos criar um retentor indireto logo no dente adjacente, ao lado do dente pilar. Por quê? Ah, mas você falou que ele está muito perto da linha de fulcro, ele tem pouca efetividade. Exatamente, por isso a gente cria do outro lado também. Nós não vamos criar apenas um, nós criamos 2. E quando a gente cria um retentor indireto nessa condição, a gente procura usar toda a extensão do dente. Diferente de um apoio oclusal, por exemplo, que ele vai até metade do dente. Não, o retentor indireto nessas condições, a gente cria ele estendendo, usando toda a sua face oclusal ou lingual. Ok? Por quê? Porque esse ponto aqui já está mais distante da linha de fulcro do que se eu fizesse na metade. Ficaria mais próximo. Sendo assim, com esse planejamento e sabendo dessas
observações, nós conseguimos criar retentores indiretos que têm uma maior efetividade mesmo estando próximo à linha de fulcro, porque criamos dois e usamos toda a extensão da mesa oclusal e utilizamos o mesmo conector menor. Não houve necessidade, por exemplo, poderia criar nesse lateral? Poderia. Criaria um só? Teria que criar dois, porque é bom, na hora de distribuir essa carga, a gente não forçar só um dente, forçaria dois, ok? Então, só que teria que criar. Seria um retentor indireto mais efetivo? Seria, porque ele está mais distante da linha de fulcro. No entanto, a gente teria que criar mais um conector menor, outro conector menor, ou seja, dois conectores menores, e mais os dois retentor indireto. Sendo que aqui a gente aproveitou os mesmos conectores que já existiam e criamos o mesmo